Irmãos, nós temos hoje a palavra do Senhor, a leitura bíblica em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Nós temos também Lucas capítulo 16, 17, 20 a 21. Nesse contexto da palavra de Deus, para a nossa meditação, e diz: E depois que Jesus foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Lucas capítulo 16, versículo 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem entrega força para entrar nele. Lucas 17, 20 a 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Louvado seja o santo nome de nosso Pai celestial. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. O evangelho que ele manda pregar. E de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Observando assim, a igreja tem não só a responsabilidade de anunciar o evangelho, a mensagem do reino de Deus, mas também está comprometida com os seus postulados. Porque, meus irmãos, temos que anunciar, temos que cumprir o que está escrito na palavra do Senhor. Nós vemos aqui que o estudo sobre o reino de Deus vai levar nossos irmãos a entenderem a realidade presente dos princípios divinos para a humanidade. Uma coisa linda e maravilhosa é trabalhar com o pessoal, pessoas que querem, homens, mulheres, senhoras, senhores que gostam da palavra de Deus. E nesta mensagem de hoje trata-se do tema relevante para a vida da igreja, a qual, apesar da sua impotência, tem ficado muito restrito aos círculos acadêmicos dos centros teológicos. Muitas pessoas, até pessoas para ser pastores hoje, tem pessoas que estão em escolas para aprender a ser pastores. É bem diferente daqueles tempos que Jesus Cristo convidava o seu povo para anunciar o evangelho. Exemplo de Pedro e tantos outros que não eram homens letrados, mas estavam sempre prontos para anunciar o evangelho. Pouco se ensina para os crentes, de modo geral, acerca da perspectiva bíblica em que a igreja é vista quanto ao reino de Deus. No entanto, conhecer o que a Bíblia diz sobre o reino de Deus é primordial para aclarar nosso pensamento quanto ao propósito da igreja no mundo. Tem que ficar bem claro. Assim nós temos aqui em nossas mãos esse assunto tão importante para a nossa meditação quanto ao reino de Deus. Porque a dimensão presente do reino de Deus, o reino de Deus, nosso Senhor, tem, portanto, uma dimensão presente que configura no cumprimento de Cristo, de todas as promessas messiânicas do Antigo Testamento. A expressão é chegada. Quanto no Novo Testamento, também, na realidade, denota a ideia de presença real, agora, e não de proximidade, como alguns apenas falam do futuro. Ou seja, a presença pessoal do Messias na história implica a presença efetiva do reino de Deus em nossos corações, entre nós, os homens. Por isso, nós temos a alegria de pregar o evangelho. A igreja, como agente do reino de Deus, ela sempre está pronta para fazer o trabalho. A relação da igreja com o reino de Deus traz, portanto, como se vê, o reino de Deus sobrepuja a esfera da ação da igreja sobre todas as eras, todos os tempos. Entretanto, assim como o povo de Israel, ele constituía-se na congregação de Deus no Antigo Testamento. Ele estava sempre presente, com a responsabilidade de consubstanciar diante das nações pagãs o conteúdo do reino de Deus. Igualmente foi a igreja,
comissionada por Jesus Cristo, por Deus, para a mesma finalidade de anunciar o Evangelho do Senhor. Por viver a maior parte de sua história sob o domínio de outros povos, Israel naquela época não soube interpretar as profecias bíblicas acerca do reino de Deus. Esta realmente é uma herança cultural, ela serviu de sintonia. Por isso, a proliferação da chamada literatura apocalíptica judaica, cuja essência ela vislumbrava um juízo que liberasse a nação da opressão política. Naquela época era assim. No entanto, hoje nós pregamos a palavra de Deus com a rejeição de um inimigo chamado Satanás e aceitamos a Cristo, porém com a rejeição de Jesus também pelos judeus e por muitos outros. A implantação do reino de Deus na terra torna-se necessária a existência da igreja para que a soberania divina, mediante o ministério de Cristo, glória a Deus, confessasse o indivíduo a manifestação, uma resposta positiva introduzida em novo grupo de comunhão daqueles que servem a Deus. Meus irmãos e amigos, esta palavra aqui que nós colocamos aqui, a observação, que é uma expressão entre os homens, o compromisso da igreja com o reino de Deus e de pregar o evangelho a toda criatura, Jesus disse. Então esse compromisso diz respeito a um conteúdo ético da mensagem do reino de Deus. Ele transparece principalmente no sermão das bem-aventuranças, que, segundo os eruditos, contém toda a essência da doutrina de Cristo. A diferença é que, enquanto os fariseus impunham a ética como resultado da obediência à lei, essa era a realidade, o Senhor a reconhece como provindo da sua própria pessoa e do reino de Deus, que, na verdade, irrompeu na história por seu intermédio. Chegou um certo momento que ele disse: vós examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são de mim que elas testificam. Essa era a realidade. As pessoas que analisavam à luz do texto, de forma bem equilibrada e ética, do Sermão do Monte, agora, glória a Deus, é absoluta. E implica no tipo de vida que o Senhor deseja para os seus súditos no reino de Deus. Aleluia, Jesus. No entanto, se tivesse caráter legalista, ninguém seria capaz de cumpri-la de uma forma integralmente na sua presença. Nós não temos esse caráter, pelo contrário, pois estaria contrariando o ensino bíblico sobre a imperfeição do crente e a evidência de que este pode vir pecar, ainda que a palavra de Deus ordene o contrário. Por quê? Porque nós temos a liberdade. Ele disse: conhecereis a verdade vos libertará. Nós é quem escolhemos. Ninguém é crente porque seja ele obrigado. Ninguém está servindo a Cristo porque a gente foi obrigado pela questão de dizer assim, alguém está nos obrigando, alguém está forçando. Não, nós somos filhos de Deus porque fomos escolhidos por Deus e o nosso coração, a nossa alma geme de alegria estar na presença do Senhor. Aleluia! Meus irmãos, pois estaria contrariando o ensino bíblico sobre a inspiração e a imperfeição do crente e a evidência de que este pode vir a pecar, ainda que a palavra de Deus ordene o contrário. Nós estamos aqui livres, pois Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Somos libertos pela nossa consciência. E a conclusão de tudo isso é: este conteúdo ético somente será experimentado de modo perfeito na dimensão escatológica do reino de Deus. Todavia, é o ideal de todo crente que adentrou a esfera presente do reino de Deus, através da igreja. O que a igreja liga aqui, liga do céu. O que a igreja desliga aqui, desliga também no céu, disse Jesus. Então, onde submete a sua permanentemente ao poder do Espírito Santo a sua vida, que o faz caminhar em busca da perfeição. Nós andamos em busca cada dia da perfeição, e Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Como fazia o apóstolo Paulo em Filipenses 3:14,
A igreja, portanto, expressa a realidade presente do reino de Deus em sua trajetória e aponta para as dimensões da era vindoura, onde ele será experimentado em toda a sua glória e resplendor. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, o sermão pregado por Jesus no Monte das Oliveiras teria, portanto, por objetivo mostrar ao povo a nova forma de vida que ele deveria viver e viera estabelecer aqui também no futuro. Por isso estamos, em o nome do Senhor Jesus, pregando sempre essa palavra. Porque quando a gente olha o Sermão do Monte, a gente encontra a forma como sobreviver. E encontra também na palavra que no futuro o Senhor Jesus vai vir e colocar o pé sobre o monte e ele vai abrir-se. Aleluia. Porque esse momento Jesus vem com a sua igreja. É poder e grande glória. É esse que nós estamos anunciando. É esse Cristo. É o poder de Deus, que é a bênção do Senhor para todo aquele que nele crê. Meu irmão, minha irmã, você que está na nossa escuta, lembremos-nos de que Deus, o Senhor, está sempre pronto para nos abençoar. Basta você abrir o seu coração e viver a palavra do Senhor como ele tem mostrado, como ele quer. Muitas pessoas dizem, eu não vou para a igreja. A igreja é um povinho, não é assim que eles dizem? Cuidado com a maioria. Foi a maioria que não entrou na arca. Foi a maioria que fez um bezerro de ouro. Foi a maioria que pediu para soltar Barrabás. E a maioria que também entrara na porta larga. E é a maioria que concorda com o pecado. Portanto, Jesus não é a maioria. Aceite essa palavra, mesmo um povinho, mas faça parte desse povinho que é pequeno para esse mundo da porta larga, mas que é um povo abençoado, comprado, remido pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Querido Deus e Pai que está no céu, eu te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor venha abençoar poderosamente aqueles que estão orando conosco. O Senhor venha fazer esse presente e eles façam também a sua decisão de se tornarem um povo abençoado, mesmo com a minoria, mas que seja abençoado para morar no céu.